Boa noite a todos. Boa noite. São intenções para esta Santa Missa. Pela alma de Dona Otília, 3 meses de falecimento. Ali Chaim, 2 meses. Maria Odete Neumann. Delécia Cordeiro dos Santos. E Alcione Sanfelice, falecida no dia de hoje. Pela saúde de Tânia Cristina Davi, que está na UTI. Pela saúde de Oswaldo Henrique dos Santos Batista, Maria Olinda, Alice de Lima, Cristiane de França Borges, Júlia Leal da Cruz, Terezinha de Jesus da Cruz Camargo. Em ação de graças por todos os dizimistas e benfeitores do nosso santuário e pelo dom da vida de Luci, que é ministra do nosso santuário no dia de hoje, e Silviane Pertel, que é amanhã. Apóstolo amado do Filho de Deus, São Judas Tadeu, São Judas Tadeu, apóstolo amado do Filho de Deus. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite para aquelas que me acompanham pela nossa internet. Celebramos hoje, dia 28, ao dia devocional a São Judas Tadeu. Iniciamos a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E antes de pedirmos perdão a Deus das nossas faltas, nós vamos fazer a nossa oração da novena a São Judas Tadeu. Ó Pai, nós te bendizemos, porque em Jesus Cristo derramaste sobre nós a abundância de bênçãos espirituais e nos escolhestes para sermos santos no amor. Nós te louvamos, porque como sinal permanente de tua santidade, edificaste a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela continuasse a guiar os homens e mulheres à salvação.
Nós te agradecemos porque sobre o olhar protetor e pelas preces de São Judas Tadeu, vens em nosso auxílio, confirmando-nos na fé e na caridade, amparando-nos e confortando-nos em nossas necessidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Arrependido das nossas faltas, cantemos o nosso ato penitencial. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Hoje é dia de festa, dia do nosso padroeiro, nós não vamos cantar, mas vamos rezar com alegria o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Façamos as nossas intenções, hoje dia devocional, temos várias intenções, podemos fazer as nossas intenções aí no comentário da internet, temos algumas intenções especiais. Falecida no dia de hoje, Alcione Sanfelice. Falecido ontem, Alfredo Batista de França. Pela saúde de Osvaldo Henrique Santos Batista, Alice de Lima, Cristiane de França Borges, Júlia Leal da Cruz, Teresina de Jesus da Cruz Camargo, Maria Olinda, por todos os nossos dizimistas e benfeitores, pela recuperação da saúde também de Tânia Cristina Davi, que está na UTI, pela recuperação da saúde e êxito da cirurgia de Mateus Alves, e pelo aniversário de Luci é a nossa ministra, e também pela Silviane Pertel, amanhã, né? Passamos um instante de silêncio, vamos colocar diante de pela intercessão de São Judas, as nossas intenções. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei que pelas preces de São Judas Tadeu, que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade,
a jovem filha de meu povo, de um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente ou te desgostastes deveras de Sião? Por que então nos feristes tanto que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra ti, mas por teu nome não nos faças sofrer a vergonha suprema, de levarmos a desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Acaso existem entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus, que estamos esperando? Tu realiza todas essas coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e disseram: Mestre, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal.
e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quem rezou comigo domingo já falava isso, né? Quem rezou aqui comigo, quem rezou pela internet, eu já falava isso, quer dizer, não é coisa minha, é coisa da igreja. Os 3 domingos, domingo passado, domingo atrasado e domingo retrasado, era uma bateria, né? Os 3 domingos trazem, assim, para assim a gente dizer, recheado com as parábolas do reino, as parábolas de Jesus em Mateus. Concluíamos domingo esse conjunto de parábolas, que a semana que vem a gente continua o ministério de Jesus de uma outra forma. E é claro, dentro da semana, algumas parábolas retomam, alguma coisa ainda volta, mas nós estamos ainda nesse tempo das 3 semanas, juntando com a semana final, das parábolas de Jesus. Não vou ficar aqui, né, que inclusive a parábola do joio e do trigo já foram do conjunto das primeiras parábolas de Jesus no domingo retrasado, se não me falha a memória. Não, no domingo passado, que no domingo retrasado foi a parábola do semeador, mas também não é momento para ficar aqui recordando as parábolas. Também não vou ficar aqui explicando a parábola do joio, porque Jesus faz isso pela sua palavra bem melhor do que o padre, pode ter certeza disso, né? E a gente conhece muito bem, já está explicado por ele, mas me chamou a atenção dentro desse conjunto de parábolas, já encerrávamos domingo, ainda tendo um resquício disso durante a semana, até o sábado a gente celebra essa última semana das parábolas de Jesus. Me chamou a atenção, e a gente vai olhar, das poucas parábolas que Jesus explica para os discípulos, é justamente a parábola do joio e do trigo. Claro, ele explica também a parábola do semeador. Existem outras parábolas que Jesus dá uma explicação só para os discípulos. Tem algumas que até ele diz assim: para vocês eu vou explicar, mas para os outros eu não explico. Mas para os discípulos ele sempre algumas, né? Pouquíssimas. E dentre elas, a parábola do joio e do trigo. Para mostrar justamente isso para nós. O tema da parábola do joio e do trigo, que Jesus explicou muito bem, o padre não vai ficar explicando. O tema da parábola do joio e do trigo é justamente isso, a paciência de Deus. Isso aí é coisa minha, né? Se eu tivesse que intitular, isso é coisa do padre Kleber, isso não, você não vai achar em livro nenhum, em lugar nenhum. Reflexão que eu fiz para mim. Se eu pudesse intitular a parábola do joio e do trigo, que nós conhecemos, as crianças na catequese conhecem muito bem também, eu intitularia a parábola da paciência de Deus. A paciência de Deus. E é claro, a parábola do joio e do trigo mostra justamente isso, a paciência. Tanto é que tem um momento na parábola que um dos ceifadores, ou melhor, um daqueles que plantaram o joio e de repente plantaram o trigo e de repente descobrem o joio. Ele diz pro dono: vamos arrancar o joio? E aí o dono diz assim, né? Não, vamos esperar os dois crescerem juntos. Porque diz a história, nós já fizemos a reflexão dessa parábola, que o joio e o trigo são tão parecidos que se a gente não esperar crescer junto, se a gente não dá tempo, a gente corre o risco de ceifar o que é bom e deixar o que não presta. Pode acontecer, deixar o joio. Por isso que o dono lá do campo de trigo diz assim: vamos deixar crescer junto. Para mostrar para a gente justamente isso, a paciência de Deus. É um Deus que tem
paciência. É um Deus, e aí dentro da paciência, né, que aliás, diga-se de passagem, né, paciência eu sempre falo, isso é coisa minha também. Paciência é artigo de luxo. Ainda mais hoje, né, nesses tempos de pandemia, parece que ninguém tem paciência. Você sair na rua é motivo para perceber que as pessoas já estão estressadas, né? Medo de pegar o vírus, né? Preocupadas com o dinheiro, preocupadas com aquilo que não tem, que deveria ter, e assim vai por diante. É o estresse, né? Do dia a dia, o medo. E aí a parábola nos mostra isso, esse momento de ter paciência. Olhar a paciência de Deus, né? Olhar essa paciência que Deus tem, que às vezes nós não temos, principalmente, e nesse momento, menos ainda, nós temos paciência e treinar. Porque paciência não é uma questão de dizer, fulano tem paciência, fulano é uma pessoa muito boa. Paciência, como algumas outras coisas, que o padre não vai entrar em detalhes, a gente treina, é para treinar. E ainda mais olhando em Jesus, ainda mais olhando no dono da vinha, que é o próprio Deus, a paciência de Deus, que deveria ser o título dessa parábola, espelhando-se, né, se nós somos cristãos, somos chamados a ter também esta paciência. Que com a paciência vem, né? Saber esperar, né? Que o outro, às vezes, não chegou no mesmo grau de conhecimento, de capacidade, seja lá daquilo que eu queira colocar, que eu já cheguei. Saber esperar o outro, né? Saber não falar do outro, porque o outro ainda não fez. A paciência engloba tudo isso, né? E aí, claro, pode pensar em outras e outras, tantas outras coisas que nós podemos colocar. A paciência de Deus, que é um convite para que eu também tenha esta paciência. E aí eu olho em São Judas, né, a reflexão que a gente faz, mais do que ficar falando sobre a parábola do joio e do trigo, eu tenho certeza, claro, você também não vai encontrar isso em livro nenhum, em estudioso nenhum, em lugar nenhum da palavra de Deus. Mas eu acredito, reflexão que eu fiz para mim, que São Judas, celebrando hoje São Judas, eu tenho certeza que se tornou o grande santo que se tornou, porque conseguiu perceber em Jesus, conseguiu perceber na pessoa de Jesus, que era o seu primo, claro, mas na pessoa de Jesus, que ele conseguiu enxergar o próprio Deus, essa paciência. E se encantou tanto com essa paciência, se encantou tanto, né, com essa maneira de ser de Jesus em relação às pessoas, que aí se tornou de fato. São Judas é um dos 12 pilares que a gente diz, né? Mas se a gente puder dizer, é reflexo, é um grande santo que é reflexo de Deus nesse mundo. Conhecemos a história de São Judas Tadeu e sabemos, né? Tanto é que São Judas, eu sempre falo isso de São Judas, e é uma das coisas que mais me chama a atenção em São Judas. São Judas, quando ele sai pregando em nome de Jesus, ele vai para um dos piores lugares, ou seja, ele vai ensinar aquilo que ele aprendeu com o mestre. E São Judas vai pregar no meio dos pagãos, para pessoas que nunca tinham visto falar de Jesus Cristo. Ignorantes, se a gente puder entender assim, né? E no meio de pessoas ignorantes, São Judas teve que ter paciência, teve que esperar, né? Coisa que a gente às vezes no mundo de hoje, esperar é uma das coisas mais difíceis, né? Esperar o outro amadurecer, esperar o outro entender, esperar o outro conhecer, para que a gente não possa chamar o outro de ignorante, né? Mas de onde São Judas tirou isso, né? Do próprio Jesus, que de uma maneira ou de outra, ele conseguiu perceber que teve com eles, com todos os 12, com os discípulos, e tem com cada um e cada um de nós, a paciência, que nós chamamos a paciência de Deus. Por mais, né, que a gente possa entender às vezes, a primeira leitura mostra isso muito claro, livro do profeta Jeremias. O profeta, na sua oração, reclama com Deus. Senhor, porque o Senhor não faz isso, né? Senhor, porque o Senhor não faz aquilo. Senhor, né? Porque o Senhor parece que
tá querendo destruir. Eu não sei a leitura de cor, mas o contexto é esse. O profeta fazendo uma oração para Deus, mas reclamando com Deus, porque parece que Deus está fazendo as coisas que não deveria fazer. Está fazendo o mal para o povo, né? Colocando a mão sobre o povo e fazendo o mal para o povo. Por mais que a gente possa entender, e quantas vezes, eu posso dizer de mim mesmo, quantas vezes eu disse, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus está fazendo algo que eu não merecia. Nós somos assim, né? Eu mereço e Deus está fazendo uma coisa que eu não mereço. Por mais que quem sabe a gente entenda assim, por mais que quem sabe a gente já tenha reclamado assim para Deus, hoje, olhando São Judas, olhando essa bênção de Deus, que é ter paciência, a gente sabe que Ele tem, que comigo mesmo eu posso dizer, Deus tem que ter uma paciência muito grande. Nós possamos pedir a nosso Senhor que nos dê a graça. Das vezes, quem sabe a gente foi injusto e reclamou com Deus, das vezes, quem sabe nós não conseguíamos entender o que Deus queria de mim, me colocando em tal caminho que eu não compreendo, eu não aceito, eu não quero. Nós possamos olhar na parábola do joio e do trigo, na parábola que a gente pode chamar a paciência de Deus, e pedir a Deus, se eu ainda não entendo tais coisas que acontecem comigo, eu possa pedir a Deus a força, a graça de entender. E se quer um pouquinho mais, que eu seja como São Judas. Naquilo, e pode ter certeza, tenho certeza disso, São Judas jamais queria ir para um lugar onde ele foi escalado para ir. Para nós como padres, isso é como que uma bomba, Às vezes a gente vai para um lugar que a gente jamais queria ir. E às vezes até cria problema lá, porque eu não queria ir para lá. A grande dificuldade, Para vocês nem tanto. Mas quem sabe momentos da vida que Deus colocou em outro caminho, que eu possa perceber que Deus tem paciência. Está esperando eu entender alguma coisa e quem sabe eu ainda não entendi. E olhando isso, como São Judas olhou em Deus, que eu também saiba ter a paciência, que eu saiba esperar o outro amadurecer, que eu saiba ter misericórdia do outro, porque quem sabe o outro ainda não chegou num grau que quem sabe eu suponho que tenha chegado. Peçamos a nosso Senhor, que nessa parábola da paciência eu possa espelhar na paciência de Deus e saber viver mais essa paciência, esse esperar, essa misericórdia de Deus que caminha conosco. Continuemos a nossa celebração, vamos fazer a nossa ladainha a São Judas Tadeu. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus, Mestre dos Apóstolos, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São Judas Tadeu, consanguíneo de Jesus, Maria e José, rogai por nós. São Judas Tadeu, apóstolo glorioso, rogai por nós. São Judas Tadeu, apóstolo perseverante, verdadeiro imitador de Jesus, rogai por nós. São Judas Tadeu, amante da pobreza e modelo de humildade, rogai por nós. São Judas Tadeu, símbolo da paciência e lírio da castidade, rogai por nós. São Judas Tadeu, chama do amor divino, estrela de santidade, rogai por nós. São Judas Tadeu, testemunho da fé e coluna da igreja, rogai por nós. São Judas Tadeu, consolador dos aflitos e refúgio dos pecadores, rogai por nós. São Judas Tadeu, amparo dos necessitados, atribulados e poderoso intercessor, rogai por nós. São Judas Tadeu, abrigo seguro e patrono dos vossos devotos, rogai por nós. Para que se consolide em nosso coração a fé, a esperança e a caridade, e vivamos sempre em íntima união com Deus. Nós os pedimos, São Judas Tadeu, para que zelosos imitemos as vossas virtudes e que a paz e a misericórdia vivem em nós. Nós os pedimos, São Judas Tadeu, para que as nossas almas vivem inflamadas de zelo apostólico
e levemos o Evangelho a todos os povos, nós os pedimos, São Judas Tadeu, para que a sabedoria e as luzes do Divino Espírito Santo desçam sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, e todos os pastores da Igreja, nós os pedimos, São Judas Tadeu, para que conformemos a nossa vida com os desígnios divinos e alcancemos o perdão das nossas culpas, nós os pedimos, São Judas Tadeu, para que nos preserveis da inveja, da calúnia e da maledicência, e nos livreis dos horrores da fome, da peste, da guerra, das drogas, da violência e de todos os demais flagelos, nós os pedimos, São Judas Tadeu, para que fiquemos livres da morte repentina e mereçamos ser confortados com os últimos sacramentos, nós os pedimos, São Judas Tadeu, para que depois da morte santa alcancemos gozar convosco da glória celeste, nós os pedimos, São Judas Tadeu, para que a proteção divina esteja conosco e com todos os que vos invocam, nós os pedimos, São Judas Tadeu, Jesus Cristo, tende piedade de nós, pelos merecimentos de São Judas Tadeu, nós os rogamos e ouvimos, Senhor, pela sua humildade, paciência, palavras e ações, nós os rogamos e ouvimos, Senhor, pelos seus milagres, nós os rogamos e ouvimos, Senhor, rogai por nós, São Judas Tadeu, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó poderoso e misericordioso Senhor, nós que com ardente fervor exaltamos o vosso apóstolo e consanguíneo São Judas Tadeu, humildemente imploramos a vossa majestade que pelos seus grandes merecimentos e valiosa intercessão alcancemos a graça de usufruir de divinas bênçãos. Amém. Amém. Sede o nosso protetor. São Judas Tadeu. Continuemos a nossa celebração, cantemos o nosso canto das ofertas. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu, pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu, te ofertamos porque tudo é teu. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao festejarmos a glória do apóstolo São Judas Tadeu, acolhei, ó Deus, as nossas preces e preparai os nossos corações para celebrar dignamente esta Santa Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos.
E assim, a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso arcebispo José Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, todos aqueles, aquelas cujos nomes nós trazemos diante do vosso altar, hoje de um modo especial, falecida no dia de hoje, Alcione Sanfelice, falecido ontem, Alfredo Batista de França. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, os santos apóstolos, hoje, dia devocional, nosso padroeiro, São Judas Tadeu, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E se quem sabe eu não consigo ter paciência, se eu não consigo esperar que o outro amadureça, pelo menos que eu possa rezar. Rezemos juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, quanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo vos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, tendo recebido o vosso sacramento, nós vos pedimos, reunidos no Espírito Santo, que este sacrifício hoje oferecido, em memória do martírio de São Judas Tadeu, nos conserve sempre em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de nós fazermos a nossa oração da graça, São Judas Tadeu, nós temos uma aniversariante. Aliás, temos mais, né? A Luci também. Luci, acredito que deva estar nos acompanhando. É ministra da Eucaristia, pode ser que esteja acompanhando pela internet. Então, a gente canta os parabéns, já que a Silviane está aqui. Não sei se tem mais alguém fazendo aniversário. Cantamos os parabéns, agradecendo a vida, agradecendo a saúde, né? Nesse momento. Nunca se ouviu tanto falar de saúde e de vida como nesse momento. Então a gente quer te oferecer, né, nesse dia de amanhã, a saúde e a vida que possa ir, né, um bom tempo. Nossa Senhora te abençoe. Cantamos os parabéns. Parabéns a você. Façamos a nossa oração da graça, e depois da oração da graça o padre vai dar as bênçãos, como a gente sempre dá. Pena que eu não posso chamar aqui para frente, né? Que aí a gente aglomera, vai virar uma confusão, e aí eu não posso. Mas nós não vamos deixar de abençoar os objetos, quem trouxe o seu objeto, né? Quem trouxe a sua água, seja lá o que você queira, que Jesus abençoe por intercessão de São Judas Tadeu. Mesmo você que reza comigo pela internet, enquanto a gente reza a oração da graça, vá lá buscar o seu objeto, a água, seja lá o que for que você queira que abençoe, que a gente possa abençoar nesse momento e pedir a intercessão de São Judas Tadeu. Façamos a nossa oração da graça, São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, escolhido por Cristo, fiel servo e amigo do Mestre Jesus. A Igreja vos honra e invoca universalmente como grande dispensador de graças nos momentos mais difíceis. Por isso eu vos saúdo e vos louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das 12 colunas que sustentam a verdadeira Igreja fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando o vosso exemplo e auxiliadas pela vossa proteção, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com a sua Igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente ao mais pobre. E assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho como membro ativo de minha comunidade. Espero então alcançar de Deus a graça. Que imploro, confiando na vossa poderosa proteção, seguindo o vosso exemplo, quero comprometer-me com a realização do reino de Deus,
convertendo-me à caridade e à solidariedade para com todos, pois meu maior desejo é louvar a Deus convosco, com a Virgem Maria e com todos os santos, por toda a eternidade. Amém. Sede o nosso protetor. São Judas Tadeu. Peçamos a bênção de Deus sobre os nossos objetos. Traz a água para mim, que a gente abençoa a água. Vamos abençoar a água. Já pego a relíquia, né? Dou a bênção com a relíquia de São Judas Tadeu. Depois, no final, a gente dá a bênção também. Só não posso dar a bênção também individual, né? Mas damos a bênção geral. Ó Pai, nós te louvamos porque quiseste saciar a sede da humanidade com a água viva que jorra do coração do teu Filho Jesus. Nós te pedimos que na tua misericórdia atenda as nossas preces e que derrames a tua bênção sobre a água que os vossos fiéis trazem consigo na noite de hoje aqui neste santuário. Concede, ó Pai, aos que usarem esta água, possam reavivar o seu batismo e acolher o convite amoroso do teu Filho Jesus. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Ó Deus, nós te louvamos também porque com a tua palavra santifica todas as coisas. Te pedimos que derrames a abundância da sua bênção sobre todas as pessoas aqui presentes, sobre todas as pessoas que estão presentes e nos acompanham pela rede social, pela internet. Ó Pai, e também abençoe os objetos de piedade que cada uma dessas pessoas traz consigo. Concede, ó Pai, aos que usarem esses sinais de fé e piedade, caminhos seguros, protegidos pela tua presença, guiados pela tua graça, sustentados pela tua bênção. E sobre o olhar protetor de São Judas Tadeu, permanece, ó Pai, sempre junto deles. Acompanhe os seus passos, para que alimentem seus corações o fervor espiritual e a alegria de evangelizar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Padre vai passar no corredor, abençoando os objetos com a água benta. Traz a relíquia junto, né? Se alguém quiser. Podemos cantar, né? Rogamos-te, patrono, a tua intercessão, mas dois abandono das penas da aflição. São Judas consola os pobres filhos teus, esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. São Judas consola os pobres filhos teus, esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Peçamos a bênção de Deus pela intercessão de São Judas Tadeu com a sua relíquia sagrada, concluindo a nossa celebração. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, Amém. à vossa frente para vos conduzir, acima de vós para vos iluminar, Amém. atrás de vós para vos guardar. Amém. Amém. Bênção do Pai, o amor do Filho, a força do Espírito Santo, a maternal proteção de Nossa Senhora, a intercessão de São Judas Tadeu, dos apóstolos, de todos os santos, estejam convosco em toda parte, para todo sempre. Amém. Sede o nosso protetor. São Judas Tadeu. Canto final. Generoso e São Judas Tadeu, sede a força
a nossa esperança termina. São Judas Tadeu, São Judas Tadeu, apóstolo amado do Filho de Deus. São Judas Tadeu, São Judas Tadeu, apóstolo amado do Filho de Deus. Valoroso São Judas Tadeu, padroeiros dos desesperados, quando a cruz for pesada demais, socorrei-nos, discípulo amado. São Judas Tadeu, São Judas Tadeu, apóstolo amado do Filho de Deus. São Judas Tadeu, São Judas Tadeu, apóstolo amado do Filho de Deus. São Judas Tadeu, São Judas Tadeu, apóstolo amado do Filho de Deus. São Judas Tadeu, São Judas Tadeu, apóstolo amado do Filho de Não tinha.